Hola, buenas tardes. Este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori. Mi nombre es Alessandra Mosquera, soy autora del blog Nuestros Momentos Montessori y también de las redes sociales de Nuestros Momentos Montessori. Tengo un hijo de 10 años que se llama Isa, con quien hago after schooling desde que él tenía más o menos 3 años. Perdona, pero es que me está atacando la alergia y por eso que estoy tocando tanto la nariz. Tengo un hijo de 10 años con quien hago after schooling desde que tenía más o menos 3 años, que va a una escuela tradicional y hacemos Montessori en casa desde que él era pequeñito, así como complemento. Y en nuestros momentos Montessori, pues mi objetivo es hacer llegar Montessori 6 a 12 años a las familias, ya que hay tan poco contenido sobre ese asunto en español, ¿no? Y también porque yo creo que los niños de 6 a 12 años son los grandes olvidados, que nadie piensa en ellos, casi solo hablan de bebés y de niños pequeñitos. Entonces, por eso también que he decidido abrir ese espacio para esta etapa. Y hoy vamos a hacer un Montessori Live sobre un tema que es muy común, que me llega muchísimas veces. Es una queja muy común de los padres y de las madres de niños de 6 a 12 años, que ellos dicen que los niños están rebeldes, están rudos, no hacen caso, son niños que quieren desafiar a los padres, ¿no? Es muy común escuchar esta queja, él quiere o ella quiere desafiarme, está siempre intentando desafiarme, ¿no? Esta palabra desafiar se escucha mucho de los padres que tienen niños en esas edades. Entonces hoy vamos a hablar sobre por qué eso ocurre. Vamos a intentar entender essa cabecita deste niño, desta niña, para que tengamos uma relação melhor, não? Que não perdamos a paciência, não partimos para os gritos e castigos e tudo isso. ¿Vale? Bueno, María Montessori ela habla sobre esse momento que el niño se vuelve más rudo en su libro, que va a coger aquí, La educación de las potencialidades humanas. Luego en el primer capítulo, en la página 5, ella nos va a decir: un segundo aspecto de la educación a esta edad está relacionado con la manera en que el niño explora el terreno de la moral, discriminando entre bien y el mal. Ya no es receptivo, no absorbe impresiones con facilidad como lo hacía antes, ahora quiere comprender por sus propios medios y no se contenta con aceptar simples hechos, ¿no? Entonces, a partir de los 6, 7 años, los niños ellos empiezan a desarrollar el sentido de la moral, en querer cuestionar lo que está bien, lo que está mal, lo que es cierto, lo que es errado, y por eso que empiezan los conflictos, ¿no? Um pouquinho mais adelante também ela nos diz: não há nada mais difícil que ensinar-lhe normas morais a um niño desta edad. Se ha vuelto muito rebelde e para cada coisa que lhe digamos tendrá uma resposta desafiante. A palavra aqui outra vez. É muito comum que as madres se sintam mal porque seus filhos, que antes eram todo amor e afeto, se han vuelto impertinentes, agressivos e mandones. Se ha produzido um cambio interno, pero es muy lógico lo que le hace la naturaleza cuando desperta en el niño una sed de conocimiento y comprensión de las cosas. Entonces, lo que está pasando con este niño de 6, 7, 8 años es un momento en que empieza a desarrollar mucho la parte prefrontal del cerebro, que es la parte de la razón, la parte de las funciones ejecutivas. Entonces, el niño él empieza a cuestionar todo, ele questiona sua realidade, suas normas, as pessoas a seu alrededor, não, as obrigações que tem que fazer no colégio, em casa, porque ele quer compreender a necessidade de fazer essas coisas, não? É muito comum nessas cidades eles nos vão dizer que não querem duchar-se quando les mandamos a duchar. E por que eles não querem duchar-se? Porque eles não querem parar o que estão fazendo naquele momento, que para eles é muito mais interessante que ir a duchar.
E também porque nessas cidades, os niños, especialmente os chicos, eles suelen ter uma higiene menos cuidada, não? Parece que a eles les gusta estar sucios, não? Eles têm também essa coisa que les gusta lo que é asqueroso, les gusta tudo que está relacionado com suciedade, não? Não são todos os niños, pero muitos. Podemos ver que eles estão falando sempre sobre coisas asquerosas, coisas que nos causa asco, não? Então, por isso também que eles não, a vezes querem estar, pues, impolutos como antes, não? E também é uma forma de rebeldia, pero não de rebeldia de la mala, é a rebeldia que quer dizer, mira, eu tenho minha opinião, eu tenho minha voz, quero que me escutes, quero que escute minha voz, quero que escute a pessoa que sou. Eu não sou mais um ninho pequeno que tu podias correr-me e fazer o que tu querias. Agora não, agora eu tenho uma opinião, agora eu tenho uma maneira de pensar, sou uma pessoa, quero entender por que isso é tão necessário para ti, não? Isso que ocorre muito com os niños nessas cidades. E é de aí que surge o conflito com o adulto, porque a única coisa que o adulto quer é ser obedecido, a única coisa que quer é ser acatado, porque não temos tempo, não temos ganas, não temos compreensão, não temos interesse, muitas vezes, de entender este niño que temos delante. A única coisa que queremos, pues, é fazer o que tem que fazer e ir à la cama e ver Netflix e jogar a Candy Crush e etc. Não? Nós queremos livrar-nos de toda essa tensão, de toda essa correria do dia a dia, não? E estamos muito estressados e não temos ganas de estar discutindo com nossos filhos. E o que o niño nos está pedindo é justamente que discutamos com ele. Não? Isso é algo que já empieza antes, se paramos para pensar, já empieza antes, quando eles estão todavia no primeiro plano, pero agora no segundo vai estar muito mais forte, e quando liga o terceiro também, pero bueno, agora vai estar muito mais forte, justamente por causa de todas essas transformações que ele está passando a nível cerebral, que ele quer entender por que isso é assim e não é assado. A ver, Tani Garcia disse, sí, mi hijo es muy limpio, pero estos días salió a jugar y lo encontré todo embarrado y mojado. Sí, a veces pasa, ¿no? Es que eu vejo que muitos niños não querem duchar, eles não querem tirar dias sem duchar, eles dizem, para que duchar? Qual é... por que tenho que duchar-me se estou bem assim? Se a mim não me incomoda estar assim, não? E não entendem, a vezes, o que é essa convenção social de duchar-se, não? Uma vez eu buscando na internet se de verdade as pessoas têm que duchar-se todos os dias e descobri que não, que é mais uma questão cultural. E para mim, que venho de Brasil, que é um país onde todo mundo se ducha todos os dias, às vezes mais de uma vez ao dia, é algo muito difícil de lidar, não? Quando estamos em um outro grupo com outras regras, não? Estou aqui secando minha mesa porque eu he deixado cair um vaso enorme de água e se mojou todo. Mojaram meus papéis, meu ordenador, meu móvel, menos mal que não se arrotou nada, mas foi um estropício. Por isso que às vezes estou aqui mirando. Vale? É nesse sentido que estava dizendo sobre o banho, não? Então, Maria Montessori disse que ocorre um cambio interno, que o niño tem uma sede de compreensão das coisas, não? Ele quer compreender as regras que os adultos lhe estipulam. Então, ele quer discutir por que é necessário fazer os deveres, por que é necessário vestir-se com tal roupa para ir a tal lugar, por que é necessário ordenar a habitação se dentro de 5 ou 10 minutos vai ser outra vez o mesmo lío que tinha antes, porque ele vai volver a jogar. Ele não entende, em outras palavras, o niño ele não entende a necessidade do adulto.
por que que é tão importante para o adulto fazer certas coisas que para ele não são importantes. E ele quer entender por que tenho que fazer. E também, ao mesmo tempo, pode ser um pouco de querer dizer, como eu havia dito antes, de dizer, eu quero manter minha vontade, eu tenho uma vontade e quero que tu me respeites, não? Dependendo disso, começa a ocorrer mais ou menos sobre os 10 anos, não? Que os niños já começam a ter a ideia que têm uma vontade e não querem submeter-se ao adulto, não? E isso nos pode sacar de quicio muitas vezes, pero a verdade é que é muito bueno, porque se ele sigue sendo assim, isso lhe vai ajudar a, quando seja adulto, quando tenha algum conflito com seu chefe, com sua pareja, com outros amigos, não, com outras pessoas, de poder dizer, não, para mim é hasta aqui. E se nós estamos sempre querendo que ninguém obedeça, porque lo mando eu, porque lo digo eu, pois o que vai acabar sendo com este ninho, ou com esta ninha, vai acabar sendo que se vai quitar esta importância que ele dá a si mesmo, não? E ele vai começar a pensar, pois, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto não vale de nada, só vale lo que os adultos querem. E depois dia vai ser, só vai valer o que disse meu chefe, só vai valer o que disse mi pareja, só vai valer o que disse o presidente, e etc, e etc, etc. Por isso que é tão importante entender esse momento, não? A Bertani está dizendo, eu lhe expliquei que banhar-se não era uma decisão que podia negociar, que era como lavar-se os dentes. Sim, porque também nós temos que deixar claro que há um limite, que não pode fazer tudo o que lhe dá a gana. Também não se trata disso, não é porque o niño quer manter sua voz, querem dizer que ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de sentir, que temos que acatar com tudo o que ele está dizendo. Tampouco é assim, porque senão dia ele vai querer sair desnudo à calle, que não? Dia pode passar. Tuve dia que meu filho saiu com os calcetines, de cada par, pé de cada par distinto. E menos mal que estava com uns sapatos que não se notavam. Pero eu he dicho assim, se tu tens que quitar esses sapatos, por la razão que seja, e a gente se vai dar conta que tu has puesto calcetim de cada par distinto, sabe o que te vai passar? Que se vão reír de ti. Não? Eles têm essas ganas de ser independente, o que é muito bueno, o que é muito válido, pero nós temos que ajudar a que eles entendam hasta onde pode ir. Não, também tuve outro dia que meu filho ha decidido que se ia bajar para jogar com uns amigos, e eu estava humilhada e não vi como ele se havia saído de casa. Depois, quando ele chega, ele estava com um abrigo nórdico, um abrigo de plumas, quero dizer, não? E eu disse, por que estás com esse abrigo que se não hace frio para tudo, para levar um abrigo desses? Ele disse assim, essa que foi a primeira coisa que vi adelante e tinha prisa. E logo quando ele quitou o abrigo, ele estava sem camisa. E eu disse, então me estás dizendo que te has bajado sem camisa e com um abrigo para um inverno de menos de 10 graus, a la calle, sendo que está sendo 20 graus. E ele se quedou assim, minha cara, dizendo, sim, ¿qué pasa? E eu disse assim, pues imagínate se dá a casualidade que tu quitas o abrigo. E a gente vai ver que tu não estás com camiseta. E, não, é que ele havia feito uma combinação que não tinha nada a ver, havia colocado pantalão de colégio com os calcetines que não tinha nada a ver, e eu disse assim, é que mírate como estás. Me parece muito bem que tu te vistas rápido, de uma maneira autônoma, sem necessitar a mim, te coges a roupa, te vistas e te bajas, me parece bem. Pero se tu te bajas dessa maneira, porque deu a casualidade que os niños não foram jogar com ele esse dia, não estavam em casa. Imagínate se dá a casualidade que eles estão em casa, se barram e te veem assim. Sabe o que vai passar? Que se vão reír de ti. E ele se me quedou assim mirando, pensando. Essa é uma boa maneira de ver quando
ha hecho efecto lo que nosotros decimos, porque ellos suelen quedarse callados pensando, não? Se quedam callados pensando, assim, pode ser que minha madre tenha razão, será que isso poderia ocorrer? Não sei. Esse é um bom termômetro, não? Então, isso tudo o que está passando é uma sede de independência moral, que é algo perfeitamente normal, perfeitamente saudável, perfeitamente de acordo com a idade, com o momento de desenvolvimento que está vivendo. E a única coisa que nos cabe a nós como padres é compreender e ajudar para que levem esta força a um bom caminho. Não? É isso que é necessário. E num outro livro de Maria Montessori que também tenho aqui, que é de la infância e adolescência, ele também nos vai dizer algo similar. Não? Ela nos disse que o adulto ele ajuda ao niño na construção de sua moral. Não? Então nos disse: o niño antes se interessava por las coisas, como cambiar água de las flores, cuidar del pez, etc. Agora se interessa principalmente em el como e el porquê. Tudo o que lhe solia interessar em forma sensorial, agora lhe atrai desde um ponto de vista diferente e está buscando o que deve hacer-se. Isto é, começa a estar consciente do problema de causa e efeito. Pero o adulto encontra este ser recém-nascido ao mundo um pouco molesto. Portanto, sem uma nova diretiva pedagógica, começa uma nova batalha entre o adulto e este niño novo. O adulto se fatiga e responde contestando a avalancha de perguntas, já seja pedindo ao niño que se cale ou dando-lhe explicações excessivamente largas. Se comporta como lo hizo com o niño mais pequeno quando começou a mover-se. Lhe ordena que se esté quieto ou lhe permite, sem juzgar em forma apropriada, que se sobrecite e que haga todo o que quiera. A mesma falta de compreensão tem lugar no plano abstrato. Em cada de seus novos nascimentos, o niño deve enfrentar uma nova batalha. Em cada de suas novas atividades, agora valiosas, uma nova forma de incompreensão que lo hace sofrer. Não? De la mesma maneira que quando o niño era pequeno, que ele queria subir as escaleras e nós não lhe deixávamos subir as escaleras, porque dizíamos, que te vas a cair, te vas a hacer daño, ou vas a romper tal coisa. Agora nós não temos paciência de estar discutindo com o niño. O niño quer falar com nós, quer entender por que tem que fazer isso e por que não pode ser o outro. Quer compreender isso e nós não temos paciência. O que nós hacemos é dizer que o niño é um mal-educado, é um rebelde e está desafiando. Não? É muito mais fácil dizer que o niño está nos desafiando a nós que tentar entender que está passando com este niño, que ele está querendo dizer, que ele está tentando aprender de nós. Hoje pela manhã estava assistindo a um vídeo de Gabriel Salomão, que ele está fazendo agora uma série de vídeos sobre o adulto preparado, e que tem que ser muito interessante, mas é um grupo cerrado, é um curso, um mini curso cerrado que não está aqui disponível nas redes sociais, pero consegui ver um pouquinho do vídeo, e aí uma parte que a mim me encantou, que ele ha dicho que lo que pasa es que nosotros queremos escuchar del niño aquilo que nosotros queremos escuchar, no lo que el niño nos tiene a decir. ¿No? Y eso es verdad. De la misma manera que nosotros decimos, por ejemplo, Alexa, ¿qué tiempo hace hoy? Alexa, ponme la música tal, ¿no? E Alexa ou Siri ou qualquer outro robô similar, que hace é que nos atende, não? De tantas vezes que estamos relacionando com essas tecnologias, empieza a aprender como são nossos gostos, empieza a entender por onde passamos, o que hacemos,
donde damos más clics, donde damos más me gusta. Entonces empieza a ofrecer exactamente aquilo que queremos, ¿no? Ele estava dizendo, por exemplo, que sempre quando ele pede uma determinada canção, não vem só a canção em si, pero vem justamente a versão da canção que a ele mais lhe gusta de tantas vezes que ele havia pedido para el assistente, não? ¿Por quê? Porque as empresas que desenvolvem esses assistentes sabem que o que nós queremos é ser atendido e temos que ser atendidos exatamente da forma que queremos ser atendidos, né? Na melhor forma possível. Então, não basta com dar a canção que estamos pedindo, pero tem que dar a canção de la versão que mais colocamos me gusta, que mais pedimos para escuchar. Então, começamos a ser o mesmo com nossos hijos, com nossos alunos, com nossos netos, sobrinos, etc. Começamos a querer o mesmo de los niños, que eles sencillamente nos obedeçam, que hagam o que nós estamos pedindo no momento que pedimos, de la maneira que pedimos e imediatamente. Não, estamos nos volvendo cada vez mais imediatistas, não estamos mais pensando em que no outro a lo mejor tem outra coisa para dizer, tem outra coisa a oferecer. Não nos interessa, queremos exatamente aquilo, não? Também é muito interessante que este fim de semana estava assistindo o programa de Iker Jiménez de Quarto Milênio, que estava falando sobre os robôs, e estavam comentando que existe já uma grande indústria formada ao redor de los robôs sexuais, não? Que já existem aqueles robôs que vão estar programados, que vão ter uma forma extremadamente parecida com a do ser humano, e que vão estar programados para atender exatamente aquilo que o dueño lhe vai pedir. Não, se habéis visto aquela película que já é uma película antiga, de inteligência artificial, de ninho que hace o papel de niño que vê fantasmas na película de Sexto Sentido, Haley Osment, que se chama o ator. Tem uma outra película com o mesmo ator que ele faz um papel de um robô, não? Que ele substitui a um ninho que morreu. É um robô ninho. Não, ele está programado para ser o hijo perfeito, o hijo obediente, o hijo amoroso, etc. Pero lo que pasa que depois a família acaba encontrando o hijo que pensavam que estava morto, aparece o hijo e eles abandonam o robô, como quem muitas vezes ocorre que abandonam os perros na carretera, pois abandonam ao robôninho na carretera, e ele acaba conhecendo um outro robô que também foi abandonado, que era um robô sexual, não? Que era que é interpretado pelo ator, como se chama? Me olvidei, Jude Law. É interpretado por Jude Law, que ele faz o papel também de um robô sexual, não? Que ele também está totalmente programado, ele é perfeito e ele sabe exatamente como agradar uma mulher, porque ele foi programado para relacionar-se sexualmente com uma mulher. E ele sabe todo o discurso que tem que dizer, a maneira, o tono, o momento, como ele tem que relacionar-se com a mulher. Então, tudo isso que está na película, que essa película já tem mais de 20 anos, creio, já existe na vida real. Diz que isso já existe e que vai ser cada vez maior. Então, ligará um momento que muita gente vai deixar de relacionar-se com outro ser humano para relacionar-se com o robô. Por quê? Porque o robô é muito mais fácil. O robô te vai dizer tudo o que tu queiras. Ele está programado, ele tem um algoritmo para hacerte feliz. E não é como um outro ser humano que não tem essa programação. O outro ser humano é outro ser. E ele te vai desafiar. Outra vez a palavra.
pero te va a desafiar de una manera buena, ¿no? Te va a desafiar a ser una persona mejor, una persona más evoluída, ¿no? Porque ese es el bonito de relacionarse con otro ser humano distinto de nosotros, porque aprendemos con él, ¿no? Él nos saca de nuestra zona de confort. E é exatamente o mesmo que passa com este ninho de 6 a 12 anos que está desafiando. Ele quer sacar nós desta zona de conforto. Ele nos está fazendo uma invitação para que repensemos todas essas normas que nos foram colocadas, muitas delas quando nós teníamos a idade deste mesmo ninho, nos está dando essa oportunidade de estar repensando essas normas, porque elas são tão necessárias, que quizá não lo são, algumas são, pero outras não. E a vezes é muito difícil para o adulto, porque tem seu orgulho de adulto, é muito difícil de parar para pensar que a lo mejor aquele ninho tem razão, ou que pode ter razão, ou que não nos pode estar dando uma oportunidade de repensá-lo. Por isso que é tão complicado, é por isso que há tanto conflito, e é por isso que logo decimos que a culpa está no ninho, e decimos, não lo aguanto, não lo suporto. Pero la verdad, este niño nos está haciendo un favor. Es un favor. Es de la misma manera que el niño pequeñito que nosotros observábamos y decíamos, ay, mira qué bonito, cómo leva la bandeja a la mesa para limpiar a mesa, e mira como limpia a mesa com tanto cuidado, e mira como se relaciona com o amiguito com tanto carinho, e mira como toca o animal com tanto cuidado, e mira como le gusta compartilhar a fruta com seus companheiros, não? Todas essas coisas que vemos em ambientes de comunidade infantil e de casa de ninhos em Montessori, não? Que decimos, ai, que bonito é ninho de 3 a 6, que bonito é ninho, ou é ninho de 1 ano e meio a 3 anos. Não? Pero luego, quando esse mesmo ninho cresce, llega no segundo plano de desenvolvimento e empieza a discutir essas coisas, porque ele quer entender, ele sinceramente quer entender porque são assim, e nos empieza a tirar a la cara todas essas normas que nós decimos, que está desafiando. Ou então decimos, é que os niños depois de los 6 anos perdem a graça. Me gusta mais os niños pequenos, porque os niños pequenos é mais fácil de levar, não? Pero bueno, isso é outra discussão. Sherazade está dizendo, mi hijo está empezando essa etapa e me tem muito descolocada. Sí, nos deja descolocada, pero isso não é malo, isso é bueno. Essa é uma oportunidade de crescimento que nosso hijo nos está dando. Por isso que Maria Montessori dizia que o niño é o maestro do homem, porque ele sempre nos está dando oportunidades de crescer. Sempre nos está dando. Se nós sabemos ver essas oportunidades, pues quanta coisa vamos aprender sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre tantas coisas, não? ¿Qué más? Sí, y también dentro del mismo libro de la infancia y adolescencia, a ver, iba a comentar. Ai, ahora he perdido. He perdido minha punta. Pero bueno, não passa nada. Que Maria Montessori nos disse que devemos fazer com este ninho, então? Como que podemos ajudar-lhe a desenvolver esse sentido da moral? Porque também temos que tomar cuidado para não colocar em nosso hijo as ideias e os valores que nós temos. Alguns valores, é claro, que são necessários, não são de sentido comum, pero há outros valores que a lo mejor ele não vai querer seguir. E também temos que dar essa liberdade, não para elegir. Há vezes padres que querem que seus filhos, que sejam futbolistas, que sejam deportistas, e que
sonhado durante anos com isso e depois chega o momento que tem ali a niño e ele não é um deportista, não lhe chama a atenção os deportes, não quer saber de futebol, não? E o padre pode até ser que ele pense, bueno, que se vai fazer, é a vida, não? É sua decisão. Pero logo vê um outro niño que sim é um deportista nato e vai dizer, ai, mira fulanito como juega bem ao balão, madre mía, es que vai ser o novo Messi. E o outro está escutando isso. Entende o que quero dizer? Há que ter muitíssimo cuidado com nossos valores. Não podemos colocar em nosso filho tudo aquilo que nós outros queremos, esperamos, todas tantas expectativas, porque ele é um outro ser humano, é um outro indivíduo. Ele não tem que ser exatamente como a ti te gostaria. É claro que sempre vai haver aquelas coisas de sentido comum, não? Que seja honesto, que seja trabalhador, que seja boa persona, isso sim. Isso creio que todos nós temos em comum, não? E estamos trabalhando para obter isso, pero há vezes que queremos outras coisas aparte que o niño não quer entender. E temos que entender e respeitar e seguir transmitindo o carinho e a admiração que teníamos antes de descobrir que ele não é exatamente como nós havíamos imaginado que seria. A ver. Rocío disse, tens razão, eu cresci com a obediência de normas e me casei com um homem livre e criativo. Foi um desafio para mim entendê-lo, pero como dizes, me hizo um favor por entender a outros e ser livre. Isso é. Isso é. Lo que Maria Montessori nos disse é que temos, bueno, como sempre, temos que oferecer trabalho para o niño, não? Se antes o trabalho que teníamos que oferecer ao niño era de la vida prática, de ter que cuidar do ambiente, que cuidar do outro, não? Agora, a vida prática do niño de 6 a 12 anos, ele cambia um pouco, pero tem basicamente a mesma função, não? Agora, a vida prática do niño de 6 a 12 anos é sair, é conhecer o mundo, é conhecer as pessoas que estão fora de casa, fora de colégio, fora de seu mundilho, não? Tem que se relacionar com esse mundo exterior por si mesmo. O adulto só tem que acompanhar como um guarda-espaldas, como alguém que está ali, como que diz, eu estou aqui por si me necessitas. Pero o resto tens que fazer tu solo. E necessitar, que é necessitar? Porque muitas vezes há padres, há madres que pensam que necessitar é fazer tudo por el hijo, não? Então, eu le apunto a karate, eu le apunto a inglês, eu le levo a colegio, eu le cojo la mochila, eu le preparo la merenda, eu le dejo la ropa separada del colegio para que ponga por la mañana. Não? Se tem algum problema com alguma pessoa, vou ali e soluciono. E não é tão por aí. Não, é claro que não estou dizendo que temos que negligenciar nossos filhos, não é isso. Pero temos que tomar muito cuidado com a sobreproteção. E temos que deixar agora, já a partir de agora, que o niño empiece a solucionar seus problemas solo. Não só seus problemas, que digo, de vestir-se solo, de preparar a merenda solo. Pero também as relações, os problemas com os professores, não? É claro que haverá momentos e haverá certas situações que tendrás que interferir, por supuesto, pero em aquilo que sí que notas que o niño pode entrar, tens que permiti-lo, não? Maria Montessori, ela habla muito sobre o movimento Scout, porque
los scouts, ¿qué pasa? Ellos no dejan que los padres vayan con los niños a hacer los campamentos, ¿no? Eles se vão ao campo, ou não sei, a um determinado lugar, vão ali passar a noite e tudo os niños têm que fazer por si mesmos, sem a presença de los padres, não? E isso a vezes pode ser um pouco chocante para nós. Uma vez, uma seguidora me mandou um mensagem, um mensagem privado dizendo que seu filho iba, ou sua hija, não me acordo se era um ninho ou uma ninha, que iba a los scouts e que a primeira vez que tuvo que deixar acampar fora, ele explicou a los adultos, não, a los outros scouts que tinham mais anos ali, assim, mira, é que essa primeira vez que ela vai dormir fora, a mim me dá muito respeito de deixar minha hija dormir fora de casa e tal. Então, o que ela conseguiu foi ir como uma espécie de uma mamá voluntária, que estava ali pues para ajudar a fazer coisas, para ajudar em el campamento. Então, de maneira que ela pudesse ver como iba sua hija, pero desde lejos, para não estar tão nerviosa, não? E aí, como ela viu desde lejos, assim, que a ninha, ou o ninho, não me acordo se era ninho ou ninho, estava sendo tudo bem, e parecia que não estava sofrendo, não estava passando por nenhuma dificuldade, estava sendo tudo muito bem. Então ela se sentiu segura, e já a partir do segundo acampamento ela não foi mais de voluntária, porque viu assim, mira, que bem, quando está com eles, é verdade que se desenvolve muito bem, não? E quando ela me comentou isso, me pareceu muito bonito esse depoimento que ela me ha hecho por mensagem. Não me acordo mais o nome da pessoa, não sei se ela está aqui hoje escutando esta live. Se está escutando, sabrás de que estou falando de ti, e muitas graças, vale? Lo siento, não me acordo tu nome. Pero foi um depoimento bonito, porque logo eu acabei vivendo isso também. Quando foi em maio, se não me falha a memória, meu hijo foi fazer um campamento com os ninhos de seu colégio, era um campamento de imersão linguística, tinha que dormir fora de casa por 4 dias, 5 dias, não me acordo exatamente, e só podia falar inglês, não podia falar espanhol para absolutamente nada, nem para ir ao banho, tinha que falar as 24 horas em inglês, e tinha ali os professores que eram nativos, americanos, ingleses, que não sabiam falar espanhol. E a princípio eu já me sentia assim, não sei se creio que isso não vai funcionar, madre minha, não sei se ele tem um inglês tão bueno assim para poder comunicar-se com o professor. Eu tive medo e pensei assim, como que vai ser a hora que vai dormir, que não vai estar com seus pais, porque de pequenito ele sofria muito quando tinha que dormir, por exemplo, na casa de meus suegros, ou na casa de algum outro familiar. Ele, às vezes chorava, dizia que não queria, não? Então, eu tinha este medo, mas foi outra coisa completamente distinta. Ele não só não chorou, dormiu muito bem, muito tranquilamente, como passou muito bem, e depois vino contando um montão de histórias, contando que havia passado genial com os professores, com os amigos, falando inglês um montão, pediu para ver películas em versão original, começou a falar comigo em inglês, assim, coisas, por exemplo, pásame pan, ou que peli está echando na televisão, essas perguntas assim triviais, ele me ha hecho em inglês e me chamou a atenção. Eu pensei, mira, pois ao final sí que foi bueno para ele, não? Pero não foi bueno solo por el simple hecho de que ele praticou inglês, pero foi bueno porque ele praticou a autonomia, não? El ser lejos de los padres, de los professores com quem está acostumbrado mais a estar, porque não havia tampouco nenhum professor desses que ele está todos os dias, eram professores solo para este campamento. Isso que também foi uma coisa que a mim me gostou muito deste campamento, não? Então,
En ese sentido, María Montessori, ela nos disse que temos que deixar os niños salir, não? Aquilo que nas escolas Montessori chamamos de going out, que é quando os niños se reúnem e eles organizam uma salida a um determinado lugar, uma determinada fecha, hora, e eles organizam tudo o que é necessário para ser esta salida, não? Se, por exemplo, eles decidem que vão a um museu, pois eles têm que ver onde está o museu, que metro têm que tomar, se é que ser algum transbordo, em que parada está ser transbordo, quanto de dinheiro têm que levar para pagar a entrada do museu e o bilhete do metro e etc. Não? Tudo isso, os niños na escola Montessori, eles organizam solos, não? E se chama going out. Agora, a lo mejor, com essa história da pandemia, imagino que não estão fazendo, pero em condições normais, teria que ser os niños de taller. ¿Por quê? Porque isso é a vida prática do niño de 6 a 12 anos. Agora já não é mais estar limpando mesas, agora essa etapa já passou. Agora é trabalhar todo esse sentido da moral na vida prática, nunca melhor dito, não? Saindo, relacionando-se com outras pessoas que não são de seu círculo, fazendo coisas que muitas vezes eles não estão acostumados a fazer, como tomar transporte solo. Estou falando de niños pequenos, ¿vale? Não estou falando de adolescentes. Adolescentes já é outra coisa. Mas nas escolas Montessori, é normal que os niños de 6 anos vão fazer o primeiro going out visitando o supermercado mais cercado do colégio. E depois, quando já têm uns 7, 8 anos, já vão a um outro lugar que já têm que se desplaçar mais. Não? E até chegar um momento quando eles já têm 11, 12 anos que eles podem incluso sair do país. Não, isso seria super guay que todos os colégios Montessori lo hicieron. En el colegio Montessori de mi formadora, ellos lo han hecho. El colegio está en México y los niños organizaron going out a Costa Rica, quando já estavam já no final do ciclo de taller. E isso é uma passada. E tudo isso o que vai fazer é trabalhar esse sentido da moral que o niño está começando a viver, porque ele vai ver com seus olhos as realidades, os distintos grupos, os distintos mundos que existem ali afuera, que muitas vezes não são iguais a los que temos em casa, ou na casa de nossos familiares, no colégio, não? Isso tudo é o que vai fazer com que ele trabalhe o sentido da moral. E é bonito, verdade? A mim me parece super bonito. A ver, já são as 17h52, falta 8 minutos, a ver se temos alguma outra pergunta. Kramusuki, eu sou muito orgulhosa quando meu filho questiona tudo, pero meu esposo aún está em processo de cambio de pensamento da velha escola, de que uno não deve questionar a opinião de los papás. Já. Cada um tem seu ritmo. Há que ter paciência. Há que seguir hablando com ele e deixar que tu hijo vá dando o exemplo por si solo e vai chegar um momento que ele vai acabar entendendo, vale? Pois nada mais. A ver se alguém mais tem alguma pergunta, algum outro comentário para fazer. Isso tudo que estou explicando é sobre o ponto de vista do método Montessori. Mas se fosse bajo o ponto de vista da disciplina positiva, seria um pouco distinto. Não, porque na disciplina positiva é o que vai entender essa maneira de desafiar que os niños podem ter em relação aos adultos, é que há algum motivo que está por debaixo, não? É a história do iceberg, não? Nós vemos a ponta do iceberg e não vemos a parte que está debaixo da água e que é muito maior que a ponta e tem muitíssimo mais
por detrás. Não, às vezes pode ser que esse ninho que está desafiando é porque é um ninho que não é alentado, é um ninho que está não está sendo escutado, não está sendo apoiado, não lhe estão dando a atenção que ele necessita. E isso também às vezes pode ser que está passando com nossos filhos, não? Às vezes não basta só com promover going out ou autonomia para que salga e veja o mundo, não? Às vezes também temos que estar observando para tentar entender por que vem esse comportamento malo, não? Que nós decimos, nós como adultos. Eu sou da opinião que não existe comportamento malo, o que existe são señales que os niños nos estão dando para dizer que não estão bem. Não, nenhum ninho se desperta por la manhã e diz: hoje vou perturbar minha madre, meu padre, porque me dá a gana, quero divertir-me. Não. Eles, quando se estão comportando mal, é porque tem alguma carência por detrás, é alguma coisa que não está sendo bem trabalhada. Não, isso é o que disse a disciplina positiva, é outra visão. Isso é muito comum de ver, por exemplo, com ninhos que ganham hermanitos, então começam a comportar-se de uma maneira distinta. E por que se estão comportando de uma maneira distinta? Porque agora o hermanito é a fonte de toda a atenção de los papás. E ele que antes era rei, não, que recebia toda a atenção, agora já não recebe. E aí vocês vão dizer: pois é que tem celos. Não, isso não é celos. A mim não me gusta dizer que os niños têm celos de los hermanitos. Não é isso. Eles não têm celos, é que eles estão sentindo que já não recebem aquela atenção, porque nós focamos toda a nossa atenção ao pequenito, que às vezes é algo compreensível, especialmente em casos de famílias que têm gemelos depois de uns anos, não? Mas sempre temos que recordar que aquele ninho maior, ele sigue existindo ali e ele sigue tendo as necessidades. E ele não vai entender, ou pode até entender que agora a mamãe e papai têm que tomar conta do pequenito, mas ele sigue com aquela necessidade. E o que ele vai fazer com aquela necessidade de carinho, de atenção? Não pode ser nada. Não? E isso também às vezes pode ocorrer. Vale? E só estou comentando isso para dar uma outra visão ao mesmo tema. Apesar que a intenção da live era falar mais de Montessori mesmo. A ver. Pues nada, esta foi a live, o que tinha que contar a vosotras. Essa é a primeira vez que hago uma live às 5 da tarde. Minha intenção agora é fazer as lives antes, assim mais ou menos por esse horário, de 5 ou 4 da tarde, porque agora já tenho mais tempo disponível para isso e não tenho que estar hasta tão tarde da noite, que muitas vezes terminava as lives super cansada. Vale? Espero que não haya sido nenhum problema para vosotras e, bueno, supongo que será questão de costume hasta que a gente já corre truquilho de receber as lives a esse horário. Muchas gracias, Nageladra, por tu comentário, vale? Então, será isso. Se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, pode me mandar por mensagem privado ou por correio eletrônico, vale? Muitíssimas gracias e que tenhais um bom, feliz final de tarde. Hasta luego, hasta la próxima.